E aí, galera, tudo beleza? Gente, na aula anterior a gente deu uma breve introdução sobre funções inorgânicas e eu detalhei que eu iria dar continuidade às aulas de acordo com o que cada função dizia, né? A gente sabe que as funções inorgânicas são os ácidos, bases, os sais e os óxidos, então nós vamos detalhar cada um deles em cada aula. Hoje, nessa aula aqui, nós falaremos sobre os ácidos que são muito usados no nosso dia a dia para determinados fins diversos que a gente pode encontrar em qualquer lugar do nosso cotidiano. Então é muito importante que a gente saiba, já que também são coisas que são muito cobradas em provas, então é muito bacana a gente estar atento a tudo isso. Bom, primeira coisa que devemos saber dos ácidos, desculpe, que eles são compostos covalentes. A gente viu nas nossas aulas que o covalente são aqueles elementos que podem compartilhar elementos, tá? Compartilhar átomos. Então, os ácidos são de características covalentes. E também os ácidos eles reagem com água. Então, qualquer ácido que você jogar em determinada quantidade de água, ele sempre vai reagir, liberando o cátion H+, tá? Toda vez que ele reage com água, ele vai liberar o cátion H+. Então, ele vai sempre fazer todo esse movimento. E, muito importante, né? Já que são ácidos, obviamente, eles são tóxicos e corrosivos. Mas é válido lembrar que nem sempre todos são tóxicos e corrosivos, mas a maioria sim, com certeza são. Então, aqui eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem um copo, a gente tem um copo com água aqui, né? Aí dentro desse copo com água, eu tenho, por exemplo, aqui o HCl. Eu vou colocar aqui o meu HCl. Quando ele reage com água, o H2O, ele vai sempre, como eu coloquei aqui, liberar o cátion H+, e isolar o elemento. Ele sempre vai fazer essa transição. É por isso que ele é um composto covalente, tá? Um outro exemplo clássico aqui também, por exemplo, eu falei aqui, ele é um composto covalente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele comporta um átomo, né? No seu elemento. Se você for olhar na tabela periódica, você vai ter essa informação. Já o cloro comporta 7 átomos. Então, para fazer essa ligação, ele vai sempre compartilhar, né? Porque sabemos que compartilhando, o cloro ele vai ficar com 8 elétrons, ou seja, ele vai estar estabilizado. Então, é por isso que todos os ácidos eles são de categoria covalente, tá? Como foi bem explicado. Então, é muito importante a gente estar sempre atento em relação a isso, porque tem os compostos iônicos e os compostos covalentes. E aqui eu tenho alguns exemplos dos principais ácidos, muito conhecidos. Eu tenho o ácido sulfúrico, o H2SO4, o ácido fluorídrico, o HF, o ácido clorídrico, né, que é o ácido que a gente tem no nosso estômago. Então, ele está aqui. O ácido carbônico, que é o H2CO3, ácido fosfórico, H3PO4, esse ácido fosfórico também a gente conhece muito. Tem o ácido acético, né, que também a mulherada aí conhece bastante. E o nosso ácido nítrico. Então, vocês podem perceber aí que os ácidos eles são nomes muito populares, são nomes que estão praticamente em todos os elementos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, é muito importante a gente estar atento em relação a isso. Quando a gente sempre for estudar a função dos ácidos, não esquecer que eles fazem parte desses compostos aqui e que eles são de fundamental importância para o nosso dia a dia. Era essa a informação que eu queria trazer aí para vocês, galera. Espero ter ajudado. Obrigado pela atenção.